Marcelo Fernandes está conosco, vai participar ao vivo. Ô Marcelo, um abraço para você, boa tarde, como é que tá? Tá tudo bem? Boa tarde, Batista, boa tarde a todos os amigos da Band, ao Tigão, ao CH, ao Gleger também, que infelizmente não tá aí, ao Breno, prazer estar com vocês aí. Ô Marcelo, você já é um ex-jogador, um ex-treinador da Ponte, né? Mas a nossa discussão aqui é quantos jogadores a Ponte precisa para fazer uma boa Série B. Então, você atuando como comentarista, qual é a sua resposta? Não vou entrar nesse mérito, não. Eu só posso dizer para você, Batista, primeiramente eu aceitei o convite de participar porque eu queria mandar um abraço a todos vocês, ao Tigão, CH, você, Batista, o Gleger, o Breno, sabe, a todos que me trataram muito bem, tanto na alegria como na tristeza. Então eu fiz questão de entrar para agradecer o período que eu estive aí em Campinas, e eu acho que é o mínimo que a gente tem como profissional de agradecer os companheiros de profissão, mesmo que não estejam no campo, mas a imprensa faz parte do nosso dia a dia, e eu fiz questão de entrar para agradecer todos vocês aí pelos momentos que a gente passou em Campinas e pelos comentários e os elogios e também as críticas que vocês emitiram, que sempre foram leais a tudo que acontecia. Assim, o que eu posso dizer para você, Batista, é que o pessoal lá tá trabalhando muito, sabe? Não tem ninguém parado, não tem ninguém acomodado com a situação. O que eu posso dizer para você é que não só o João Brigatti, o Ricardo, o próprio Eberlin, mas tem o Anderson Braz também, o Matheus, que são garotos da nova geração que estão dando a vida ali pela Ponte Preta, todos juntos, estão fazendo de tudo para contratar grandes jogadores. O Pote, que ele já estava sabendo, entendeu? Um grande jogador. Eu acho que a Ponte Preta tem tudo para fazer um bom campeonato. Logicamente tem que contratar, e o pessoal da direção está ciente disso e está correndo atrás. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Marcelo Fernandes. Que não precisa agradecer nada à imprensa. Todo mundo tem respeito por você, Marcelo, porque além de uma pessoa extraordinária, você é um técnico competente. E aqui a gente tem compromisso com a verdade. Você não teve estrutura para disputar o Campeonato Paulista e está de parabéns pelo que você fez. A gente já falou isso aqui na Série C umas 25 mil vezes, não é? Isso é chovendo molhado. Mas a minha pergunta, Marcelo, é a seguinte: por que você não ficou na Ponte? Sim, CH, a gente tem que pensar na instituição, né? Não adianta a gente... machucou muito esse Paulista, a gente, sabe? A gente queria muito fazer um outro trabalho pela Ponte Preta, a gente queria fazer um trabalho de excelência, a gente não pode... E eu não quis virar as costas para a Ponte Preta, né? Só que a gente chega num momento que a gente vê o esforço da direção, como eu falo assim, sabe? A gente vê as pessoas falarem, mas a gente sabe que estão tentando muito ajudar a Ponte Preta. Eu acho que eu também precisava de um tempo, isso foi muito desgastante para mim, esse Paulista, e eu pensando na instituição também, não é só em mim. Eu acho que essa mudança vai dar um up na instituição, vai ser bom, sabe, dar uma mexida, e eu tava também precisando de um tempo, porque foi muito desgastante tudo para mim. E eu tive uma conversa muito boa com o Marquinho, o Marco Eberlin, um cara que me deu a oportunidade. E, sabe, sempre foi muito sincero comigo de falar o que eu... Sempre falando comigo o que eu precisava, o próprio Ricardo, o próprio João Brigatti. Então a gente tava na sintonia muito legal de tentar. Eu mesmo já algumas vezes, por não estar correspondendo, por não estar entregando para Ponte Preta, tava me incomodando muito isso, essas derrotas. Vendo a torcida, vendo tudo aí, a instituição, né, num todo. O Marquinho sempre fez de tudo para que a gente continuasse, mas eu, no domingo antes do jogo, eu pedi para falar com ele no estádio, eu fui lá sozinho, tivemos um papo bem legal e ele entendeu meu momento. Eu falei que a gente tinha que pensar na Ponte Preta também. Eu acho que vai ser legal essa mexida, eles estão trabalhando muito para reforçar a equipe, e eu só tenho a agradecer a Ponte Preta por tudo pela oportunidade que me deu, que eu pude entregar. E assim, foi muito frustrante para mim o Paulista, independente de todos os problemas que tinham, que nós sabíamos disso, ninguém se aparou nada disso. A gente tentou fazer demais por esse time, os jogadores de parabéns, a molecada que entrou. A gente vê aí o ativo que a gente deu pro clube, de jogadores que estão... O próprio Batista falou, do próprio Júlio, o menino lateral que tá cada treinamento, o próprio Juan, no último jogo que a gente colocou, um menino que vinha crescendo muito, Gustavo Teles, sabe, os meninos, Damião, centroavante, Pedrinho que tá ali, tem o próprio Diego Leão, né, que é um jogador que
não sentiu jogar numa equipe do tamanho da Ponte Preta, né? E num campeonato tão difícil. Então a gente tinha que pensar na instituição, pensar na gente também um pouquinho, e a gente deu esse passo atrás para poder lá na frente a gente poder conseguir coisa melhor. Tigrão, a sua pergunta ao Marcelo Fernandes. Marcelo, um grande abraço para você. Muito obrigado obrigado por estar participando aí com a gente. Você, como ex-treinador da Ponte, você era treinador até domingo, hoje é terça-feira, né? Então tá muito recente. O Batista te convidou para atuar aqui na primeira pergunta como comentarista. Você falou, não quero entrar nessa. Legal, a gente respeita. Até porque você não é comentarista, você é um treinador. Vocês são muito melhores que eu, pô. Você é liso pra caramba. mas é o seguinte, o Marcelo. Na sua avaliação, você foi protagonista do que aconteceu com a Ponte. Ela subiu de divisão. Você pegou a Ponte numa Série C e entregou a Ponte numa Série B de Campeonato Brasileiro. E você sabe o elenco que a Ponte tem e você sabe o nível que vai ser a Série B. Você acompanha o futebol mais do que a gente aqui. Você entende, você estava na Ponte há menos de 48 horas, você estava lá. Você entende pelo movimento que você sentiu, esse esforço do Koyama, do Brigatti, dos demais profissionais, do Eberlin, dos jogadores que já foram contratados e do elenco que aí está, que a Ponte entra pensando como objetivo em permanência, ou você vê, por aquilo que você vivenciou até agora, até domingo, possibilidades da Ponte pensar em algo melhor, como por exemplo acesso? Marcelo. Tigrão, não é questão de ser liso, né? É questão de a gente ser coerente, né? Então, assim, o que eu posso dizer para você aqui agora, até o tempo que eu estive lá, é que o Eberlin, e junto com todos ali, tá querendo muito fazer um grande campeonato de Série B. Isso eu posso falar porque foi falado para mim em reunião, entendeu? Só que, logicamente, nós temos que frisar o momento que hoje aconteceu com a Ponte Preta nesse Paulista, né? Então, a vontade da direção é colocar o mais rápido possível a casa em ordem. Logicamente que eles pensam em reforços, até porque o campeonato pede, né? O sarrafo subiu e subiu muito da Série B esse ano, né? E a Ponte sabe disso, a Ponte é uma equipe grande e que ela precisa se reforçar. Isso aí todo mundo sabe e a direção sabe e está correndo muito atrás. Que eu posso falar até domingo o que estava acontecendo, que ninguém está de braço cruzado lá achando que as coisas vão melhorar do dia para a noite, muito pelo contrário. O grupo é bom, um grupo de jogadores altamente comprometidos, mas que precisam de reforço pelo tamanho que é a Série B e para reforçar esse atual elenco, né? O que eu posso dizer também no Paulista, que foi uma coisa que nos prejudicou muito, já tirando a questão de pré-temporada, foi a questão de quando regularizou os reforços, né? Nós perdemos alguns por contusões, né? Muitos jogadores saíram por contusões, então que a gente iria ganhar com trocas de repente você ter jogadores experientes, 15, 16 jogadores, nós acabamos ficando com os próprios 10, né? Que a gente só tinha menino no banco, né? Então isso aí é uma coisa que incomodou muito a gente e também a própria direção, né? E a direção tá sabendo disso, foi o que eu falei. A direção tá querendo muito fazer um grande time da Ponte Preta, contratou um Potker aí, que é um jogador que já é identificado com o clube, muito importante, sabe? Um esforço muito grande de colocar a casa em ordem, a gente sabe a dificuldade que não entro nesse momento político, mas eu tenho que falar o que eu via. O que eu via é uma direção que está querendo muito colocar a casa em ordem, sabe? Está fazendo um esforço muito grande. Só que assim, que a gente fala, não adianta que já passou de todos os limites, né? Mas a gente vê eles realmente muito empenhados em conseguir isso, para também que o mercado olhe a Ponte Preta diferente, como se colocou a casa em ordem, como as coisas estão acontecendo, para que todo atleta de alto e bom nível possa vir e acreditar na Ponte Preta. O que eu posso dizer é que hoje, saindo de lá, que são pessoas que estão tentando fazer o melhor pela Ponte, estão tentando de tudo para equacionar os problemas, e que eu falo para qualquer jogador, qualquer atleta que puder confiar, porque a instituição ela é muito grande, tem uma torcida maravilhosa, uma torcida que realmente faz a diferença e que tem tudo para fazer a Série B. Eu acho que não ficando liso, né, como você diz da pergunta, eu acho que a Ponte é uma equipe de camisa que tem que brigar sim, sempre do meio para cima da tabela, né? Mas os momentos agora pedem para que ela se estruture, e isso foi uma das coisas que eu pensei muito, sabe, antes de tomar a decisão,
que eu não poderia tomar uma decisão precipitada e ir perto de algum campeonato. Eu acho que isso foi importante, eu tomar essa decisão, porque dá um tempo, né, para se contratar um treinador, para que ele tenha tempo de trabalhar para dia 11 de março um jogo da Copa do Brasil e depois no final de março começar a Série B. Acho que é importante. O próprio Belém falou que quer fazer uma pré-temporada, que quer ter uns 10 dias retidos em algum lugar. Isso vai ser muito importante para que a Ponte realmente faça uma pré-temporada condizente com o campeonato que vem pela frente. E como o ano pedia, no começo infelizmente não deu por alguns motivos, mas que agora está todo mundo empenhado em fazer o melhor pela Ponte Preta. Prazer falar com o Marcelo Fernandes mais uma vez. Boa tarde para você, Marcelo. Agora você sai de Campinas com 2 bons trabalhos, né? Porque não só na Ponte Preta que você fez um grande trabalho de conquistar o acesso e também o título, mas todo mundo acompanhou de perto o seu trabalho no Guarani, que você tirou o Guarani lá de baixo da zona de rebaixamento e o Matheus Costa depois deu continuidade para buscar a classificação. Ou seja, você fez 2 grandes trabalhos em 2 times fortes aqui da cidade de Campinas, do interior do Brasil, né? Como que você agora está se enxergando, né, no mercado, até porque você está com uma outra visibilidade no mercado, maior ainda do que quando você chegou, do bom trabalho que você fez no Santos, já estão chegando propostas para você, você pretende pegar já um clube, a gente até falava a última vez que você teve aqui, né, você não é um treinador só de apagar incêndio. Eu acho que você precisa de um bom trabalho aí, de um clube que te dê uma estrutura, o seu próximo clube, para você tentar fazer algo que não seja só apagar incêndio, né, Marcelo? Não, Bueno, e você tocou num assunto que, acho que no começo, né, nós tivemos uma entrevista e acho que foi aí mesmo na Band, que eu teria a primeira chance de construir um elenco e fazer uma pré-temporada, né? E eu falo para você que nós estávamos numa pré-temporada maravilhosa, 15 dias assim, todo mundo treinando muito, estava muito legal. Infelizmente aconteceu aquilo e nos prejudicou, né, literalmente, porque nós voltamos dia 2 para voltar dia 11, né? Eu vou ser sincero para você, eu tive algumas propostas no começo para sair, só que a gente acredita muito nesse clube, né, na Ponte Preta. E as pessoas que aí estão, elas estão querendo sim fazer o melhor pela Ponte Preta. E eu achei que eu tinha que continuar, não poderia virar as costas para a Ponte Preta, até pelos jogadores que a gente pediu para que eles confiassem em tudo que estava acontecendo. E por mais que as coisas não estavam dando certo, eu tinha que continuar, sabe? Eu não poderia sair, virar as costas por um problema que a gente estava, e a gente procurou sempre estar junto ali, tentando fazer o melhor, todos os jogos. Eu vou ser sincero para você, com todas as dificuldades que nós tivemos, o primeiro tempo do jogo do Capivariano para mim lá foi um jogo assim, um primeiro tempo para esquecer, né? Mas os demais jogos eu vi um time querendo, um time tentando, né? Conseguir coisas melhores nos jogos, né? Infelizmente não conseguimos, mas eu não podia jamais virar as costas. Eu aceitei o desafio de ir até o final. Acho que é o mínimo que eu poderia fazer para uma equipe que me deu tanto, né? Então eu fui até o final. E eu agora, Breno, eu tô pensando assim nas coisas, tá muito recente, como o próprio Tigão falou, né? A gente tá em casa aqui, tá sossegado, não tive proposta alguma, eu não tenho nenhuma, não saí da Ponte Preta para ir para time algum. Até agora eu posso dizer para você que eu não tenho absolutamente nada. Eu saí, sabe, conversei com a minha família, conversei com as pessoas que cuidam e achei que era a melhor hora, sabe? A gente tinha que dar um passo atrás, até pensando na instituição. Acho que vai ser importante essa oxigenada no ambiente, trazer outro grande treinador que possa vir para uma grande equipe, e a gente, com calma, vai decidir nosso caminho. Por enquanto a gente não tem nada, a gente, lógico, quer trabalhar muito, a gente quer trabalhar de verdade, mas a gente agora é muito recente, a gente tá tranquilo aqui em casa, e se Deus quiser alguma coisa vai aparecer para que a gente dê continuidade na nossa carreira. Valeu, Marcelo, muito obrigado pela sua participação conosco e sucesso aí na sequência da sua carreira. Obrigado, Batista. Mais uma vez eu volto a dizer que eu fiz questão de entrar no ar com vocês, porque foram pessoas que sempre me trataram muito bem. Foi difícil a gente sair de uma equipe como o Guarani e ir para o outro rival, né, a Ponte, e vice-versa, né? Então é um momento delicado da minha vida, da minha carreira, mas que Deus me proporcionou uma grande oportunidade. Eu, graças a Deus,
me dei bem nas duas equipes. O Guarani também, eu devo tudo que eu passei na Ponte Preta, a oportunidade que o Rômulo me deu lá atrás, o Guarani. É uma instituição que eu também respeito demais. E a Ponte, por tudo que aconteceu, é aquele carinho realmente que vai ficar para sempre, né? Que a gente marcou um nome na história da Ponte. E agradecer vocês aí, você, Batista, CH, Tigão, Gleger, o Breno e todo mundo da Bandeirantes aí. Essa torcida da Ponte Preta, obrigado por tudo. E confie na Ponte Preta, que a Ponte Preta é uma equipe enorme e com certeza vai fazer um grande ano. E confie nos dirigentes, que com certeza as coisas vão melhorar por lá. Tá bom? Um grande abraço. Grande abraço, tá aí Marcelo Fernandes. E o Breno, o Marcelo Fernandes deu informação, né? Você viu aí, a Ponte vai fazer uma pré-temporada e vai tirar o time de Campinas, hein, bebê? Muito provavelmente, como disse o Marcelo, uns 10 dias. A Ponte ainda não anunciou o local e como será, né? Quando será a reapresentação, mas vai ser muito importante para a Ponte entrar bem na Copa do Brasil e entrar bem também na Série B do Campeonato Brasileiro, fazer algo diferente do que foi no Campeonato Paulista. Como disse o Marcelo, infelizmente teve aquela pausa, né? Os jogadores acabaram se reunindo, não quiseram treinar durante alguns dias, mas agora pode ser tudo diferente. Aliás, Batista, a Ponte está atrás de um novo treinador, né? Além de consultar o Paulo Turra, além de consultar o Fábio Matias da Portuguesa, outro que foi consultado, recebi até essa informação ontem à noite, foi o Leandro Zago. Já está no portal Carlos Batista, inclusive essa matéria. O Leandro Zago foi consultado, ele que já trabalhou na base da Ponte Preta, trabalha recentemente no Atlético Mineiro, né? Ano passado, esse ano também. O Leandro Zago, ele foi consultado, ele é da cidade de Campinas, tem 44 anos, e eu acho que dessas consultas que a Ponte fez, por ser um cara que conhece bem a Ponte Preta, conhece base, fez um bom trabalho no Botafogo de Ribeirão Preto em 2022, eu acho que seria uma das melhores opções. Eu não sei se vocês concordam. Leandro Zago, o que vocês acham? Eu tenho muito respeito por ele. Ele conhece de futebol, é estudioso, nova geração. O problema é que para disputar uma Série B você precisa ter um pouquinho de experiência, ou muita. Bom nome tecnicamente, como pessoa, mas se fosse eu que escolheria, eu iria para um nome um pouco mais experiente. É uma figura humana extraordinária, um cara que inclusive tem boa identificação na Ponte. Já desenvolveu um bom trabalho em nível de categoria de base, de sub-20, conhece a estrutura da Ponte e conhece futebol. É nova geração, não é nenhum treinador verde que está iniciando a carreira, mas eu acho a Série B um campeonato extremamente complicado. Então não sou contra não a vinda do Zago, mas se existir uma opção de alguém que conheça melhor a competição, mais experiente na competição, eu acho que a Ponte deveria estudar também. Mas se vier o Zago, eu acho que a torcida da Ponte deve apoiá-lo e aí, claro, os resultados é que vão dizer.